Fala pessoal, Fabrício Oliveira, beleza? Parte final desse nosso conteúdo, né, falando sobre pitch, comunicação. Esse último momento eu quero dar umas dicas para vocês sobre oratória, né? Muito importante, né? Não adianta você saber ali planejar a sua apresentação, não adianta você ter tudo ali formatado na sua cabeça, todas as ideias, e você na hora de apresentar, você não conseguir fazer uma boa apresentação, você deixar aquém. E muito do que a gente também vê como aceitação no momento da apresentação, de respeito a como que o empreendedor vai conseguir se colocar para apresentar o seu negócio, correto? Falando de uma maneira bem simples, todo empreendedor tem que ser um pouco vendedor do seu negócio. Todo empreendedor tem que saber vender o seu negócio. Não adianta você ser um baita de um técnico, saber codificar o seu produto, saber codificar a sua aplicação, por exemplo, só que no momento de você vender essa ideia, você não conseguir concatenar ali as suas ideias, o seu argumento e como é que você pode fazer aquilo dali. Então o que acontece? Você precisa ter uma ideia sobre o que é a oratória e como que você pode utilizar a oratória para melhor dispor o seu conteúdo para quem for investir na sua empresa. Eu dividi em dois momentos com relação ao que a gente tem que se atentar sobre a oratória. O primeiro momento é o momento de planejamento, que é o momento pré, que você tem que se atentar, que é o seguinte: primeiro ponto, mentalize a sua vitória. Eu sempre falo assim, se você entrar perdido no jogo, a probabilidade de você perder é muito grande. Agora, se você mentalizar que você vai sair dali apertando a mão do cara, com um acordo, você vai sair dali com um resultado positivo do que você se propôs a fazer, você já entra com uma outra energia, você já entra com outro clima, é muito melhor para você. Então, mentalize a sua vitória, que faz parte de um processo de planejamento, um processo pré-apresentação. Pense no seu público, né? Isso vai depender muito também de para quem que você vai vender o seu conteúdo, para quem que você vai vender a sua ideia. Isso diferencia porque, se você for vender para um público que tem um perfil, você tem que se adequar um pouco ao perfil que esse público vai receber a sua informação, beleza? Então, você tem que pensar muito para quem que você vai falar, para você se preparar de repente com o tipo de pergunta que ele vai fazer para você. Se você for fazer uma apresentação para um público que seja de cunho mais financeiro, saiba que os caras que estão ali, eles vão fazer uma série de perguntas sobre projeção financeira, sobre viabilidade financeira. Então isso vai fazer muita diferença, você tem que estar preparado para isso. Cuidado com a linguagem, né? Eu sempre falo, você quer não errar na linguagem que você vai utilizar na sua apresentação, no seu pitch, use uma linguagem simples, né? Você não precisa falar da maneira mais técnica do mundo. Use uma linguagem simples. Uso de recursos visuais. Quando você for fazer uma apresentação, é interessante você preparar uma apresentação que tem uma quantidade menor de textos. Imagina eu estar aqui falando com vocês, ó, parado, lendo tudo que vocês estão lendo. Se fosse para ser assim, eu deixava aberto aqui e, né, vocês iriam ler, porque vocês sabem ler, né? Então, imagina, né? Se eu não colocar do jeito que eu estou colocando aqui, em bullet points, em itenzinhos, né? E não desenvolver em cima de cada item. Seria muito mais chato, né? Muito mais enfadonho. Então, é interessante que vocês coloquem pouco texto e desenvolva em cada ponto que vocês forem desenvolver ali a sua apresentação. Defina seus objetivos, né? É interessante vocês entenderem o seguinte: vocês vão para uma apresentação que pode ser que aconteça um acordo no final. E pode ser também que o que for oferecido para você não esteja exatamente do jeito que você planejou inicialmente. O que você tem que fazer? Você vai ser pego de surpresa? Logicamente não. Se você for já com seus objetivos traçados, até onde você pode chegar, onde que você não pode chegar, o que você pode abrir mão e o que você pode flexibilizar, no momento que você for ofertado daquele tipo de proposta, você vai se ver muito mais
preparado naquele momento. Isso tem muito a ver também com esse ponto. Estude todas as possibilidades. A possibilidade de ocorrer um acordo, de não ocorrer, ou de ocorrer um acordo um pouco diferente daquilo que você se planejou. Você tem que estudar cenários que possa ocorrer dentro da sua negociação. E ensaie antes, né? É interessante que você não chegue lá com tudo mentalizado, mas sem nenhum tipo de ensaio antes. Algumas pessoas que são especialistas em apresentação falam não só para você falar na frente do espelho, como se você estivesse apresentando para alguém, como para você gravar a sua apresentação. Porque à medida que você for gravando a sua apresentação, você vai vendo que você tem pontos de melhoria, aí você vai gravar de novo, você ajusta aqueles pontos que você teve que melhorar, à medida que você, no final, vai estar quase que no automático e você vai estar já apresentando muito melhor, beleza? Então esses pontos aqui são os pontos de planejamento que vocês devem se atentar. Durante a apresentação, o que vocês têm que se atentar quando vocês estiverem se apresentando? Clareza e objetividade, não seja prolixo. Vocês precisam chegar e serem claros e objetivos naquilo que vocês querem naquele momento. A minha empresa é isso, ela fala sobre isso, ela atende essa necessidade, ela atende esse público, ela atende esse problema e ela tem como diferencial de mercado esse tipo aqui de diferencial, ponto. E eu quero 5% por tanto. É ponto, você foi objetivo, você não ficou enrolando, indo para vários pontos e deixando o seu receptor confuso, né? Movimente-se, imagina, eu estou aqui gravando um vídeo para vocês, e é engraçado também, né, porque eu estou falando de apresentação e estou me apresentando aqui para vocês. Imagina se eu estivesse falando de apresentação e estivesse assim, ó, parado na frente de vocês, igual uma múmia. Ia ficar esquisito, né? À medida que vocês forem falando, vocês têm que representar aquilo que vocês estão falando com o seu corpo, né? Tem até um livro, né, chamado Body Language, né? O corpo fala, né? E é muito importante porque, às vezes, o corpo fala até mais do que aquilo que você fala através de palavras. Então, você tem que se expressar através também do seu gestual. Você não pode ficar estático, parado, o que não significa movimentar, você sair de lá para cá e sem, sabe, sem rumo. Isso dificulta também a concentração da pessoa que está também prestando atenção naquilo que você está passando como conteúdo para ela. Beleza? Engaje seu olhar. Eu estou fazendo essa apresentação aqui para vocês como se eu estivesse olhando nos olhos de vocês através dessa lente. Beleza? Imagina se eu estivesse apresentando e olhando para cima. Ou então olhando para baixo. Olhando para o lado. Ia ficar meio esquisito, né? Você não ia engajar naquilo que eu estou falando para você. Vocês não já ouviram falar, né, que o olhar, ele fala muita coisa? Isso não é diferente. Você está apresentando para 5 pessoas diferentes, você não vai olhar para o infinito, você vai olhar intercalando nos olhares para as pessoas que você está apresentando para você conseguir engajar através do olhar. Encare como iguais, né? Às vezes a gente cria muita expectativa. Poxa, eu vou falar com pessoas que são muito importantes na minha vida, que vão mudar o rumo da minha vida, que vão investir uma grana no meu negócio e o meu negócio vai mudar de patamar. E você se sente tão pressionado naquele momento, tão nervoso, que você trava, você bloqueia, você fica como se fosse uma parede branca na sua frente, você não consegue raciocinar, não consegue falar nada. Por quê? Porque você deixou a sua emoção controlar naquele momento e não conseguiu desenvolver. Então, se você encarar eles como iguais, no sentido que você está lá demonstrando uma solução e eles estão ali para avaliar a sua solução, ponto final, você vai fazer o seu melhor e eles vão avaliar você à medida que eles forem gostando ou não do seu negócio. E por último, e não menos importante, você precisa saber lidar com os imprevistos. Um notebook que falha, um banner que cai, alguém que ajude você a fazer a apresentação e que possa vir a cair fazendo a apresentação, você que pode ser que dê uma crise de espirro, por exemplo, no meio da apresentação, você não pode se abalar com uma situação assim, por quê?
Isso é inerente a qualquer ser humano. A gente não está falando de máquinas, né? A gente está falando de pessoas apresentando para outras pessoas. Então, faz total sentido acontecer uma situação como essa e isso não ter que interferir no seu desempenho no momento da sua apresentação. E caso ocorra, você tem que ter um senso, né? Uma presença de espírito de entender que aquilo dali aconteceu, pedir desculpa, levantar e continuar. Tentar ligar o computador que está falhando e continuar. Ou se o computador falhou, você não tem a apresentação que você está fazendo no momento, você tem tempo, continua a apresentação, que você vai demonstrar até que você tem preparo naquilo dali que você está falando. Diferente se você, por exemplo, acontece uma situação dessa e você está preso nesses pontos aqui e você não consegue mais desenvolver e você se deixa ficar abatido, já era, acabou a tua apresentação e você, assim mesmo, você perde uma oportunidade. Por mais que volte, né, do jeito que você começou, mas você se abalou emocionalmente, você não consegue desenvolver mais. Então, assim, problemas acontecem, a gente tem que saber lidar e ter inteligência emocional no momento que esse problema aconteça, resiliência, né? Tem que ter uma inteligência para momentos de situações como essa, né? Ser uma pessoa antifrágil, né? Você vai voltar até melhor do que inicialmente você começou por conta desse problema que aconteceu. Beleza, pessoal? Esse conteúdo foi sobre oratória, sobre pitch. Caso vocês venham fazer algum tipo de pitch, algum tipo de apresentação do negócio de vocês, inicialmente eu desejo muitíssima boa sorte para que ocorra de fato o acordo ali no final e que dê tudo certo, que vocês olhem esses pontos aqui e reflitam sobre como eles podem interferir no planejamento e na execução da apresentação de vocês e do pitch de vocês. Então, por fim, desejo bons negócios e boa inserção no mercado, bom empreendimento. Espero vocês no próximo conteúdo, na próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.